Oi, gente, tudo bom? Olha eu aqui novamente. Hoje eu trouxe para vocês uma história maravilhosa. Olha o nome da história: A Páscoa Escondida. Para contar essa história para vocês, eu trouxe meu ovo de Páscoa. Eu amo esse ovo de Páscoa. E essa história é uma história maravilhosa. Muito embora ela fale de morte, é uma história que exala vida. Ela é maravilhosa. Vocês vão ficar assim encantados com essa história linda sobre a última semana de Jesus aqui na Terra. Jesus nasceu no Natal e viveu 33 anos. Essa história fala da última semana de Jesus aqui na Terra. Vocês vão amar. Eu vou abrir o meu ovo de Páscoa e vocês vão ver por que essa história chama A Páscoa Escondida. Ora, faltando uma semana para o domingo de Páscoa, Jesus estava na casa dos seus amigos, Marta, Maria, Lázaro, junto com seus discípulos. Lá, eles ficaram um certo tempo e no domingo, Jesus disse para os discípulos assim: Ora, vão lá fora e arrumem para mim um jumentinho. Eu quero um jumentinho. Os discípulos não entenderam nada. A gente vai sair e arrumar um jumentinho? Jesus disse, sim. E aí, o que é jumentinho, tia? Jumentinho é um burrinho, um burro pequenininho, um bicho que Jesus estava querendo que os discípulos trouxessem. Os discípulos foram procurar e acharam o jumentinho. Oh, acharam o jumentinho! E o dono do jumentinho perguntou, por que vocês querem o jumento? Ai, Jesus está pedindo. Quando Jesus pede, a gente obedece, a gente faz o que Jesus pede. E os discípulos levaram o jumentinho para Jesus. Jesus, então, saindo de Betânia, subiu no jumentinho e foi até Jerusalém. Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, vocês precisam ver o que aconteceu. O povo esperava Jesus com galhos de árvore, com ramos de árvore na mão, e as pessoas sacudiam as árvores e diziam assim: Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor Jesus. E isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito lá no Velho Testamento, no início da Bíblia. O profeta disse que isso iria acontecer. E isso aconteceu. Jesus, então, entrou na cidade de Jerusalém, aclamado pela multidão. Ele vem em nome do Senhor. E Jesus ficou feliz de ver aquela cena, mas, ao mesmo tempo, Jesus sabia o que estava esperando por ele. Jesus pediu que os discípulos preparassem a refeição. Falou para os discípulos, ora, preciso que vocês preparem uma refeição para nós comermos a refeição da Páscoa. E os discípulos prepararam a refeição. Estava lá o pão e o cálice. Jesus pegou o pão e disse, este é meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos. Este é o meu sangue que é dado por vós. Os discípulos não conseguiram compreender muito bem o que estava acontecendo, mas Jesus ali anunciava que o seu corpo e o seu sangue seriam dados por mim e por você na cruz. Nessa refeição, Jesus continuou a conversar com o povo. Continuou a conversar e Jesus disse uma coisa muito interessante. No meio dos discípulos tinha um que seria o traidor. E esse traidor trairia Jesus com algumas moedas de prata. Algumas moedas seriam suficientes para que o traidor entregasse Jesus aos soldados. Os discípulos começaram a se olhar sem entender quem seria o traidor. Mas Jesus sabia quem seria o traidor. E Jesus se preparava para todas as coisas que iriam acontecer. Os discípulos iam caminhando com Jesus durante essa última semana. E Jesus convidou os discípulos para irem até o Jardim das Oliveiras. Jesus foi com uma intenção. Jesus precisava orar. Jesus sabia que o que esperava por ele dali em diante seriam coisas muito pesadas, muito duras, muito difíceis. O que Jesus passaria por mim e por você seriam situações muito difíceis. E Jesus precisava orar, porque a gente precisa orar. Jesus orou
Eu e você precisamos o tempo todo estar pedindo que Jesus nos guarde, nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude a passar por todas as situações que nós precisamos passar no nosso dia a dia. E Jesus foi lá, chamou os discípulos para orar e chamou bem no cantinho 3 discípulos mais chegados. Chamou Pedro, Tiago e João. E eles subiram para orar. E naquele momento, Jesus fez uma oração muito difícil. Jesus orou para Deus o seguinte: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse sofrimento. Mas, contudo, seja feita a tua vontade, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus sabia que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável, e ele se submeteu à vontade de Deus. E assim, Jesus continuou a orar, e a se entregar, e a se entregar, e a se entregar a Deus para a grande missão de Jesus nessa terra. O peso do nosso pecado estava sobre Jesus. Naquele momento, Jesus estava numa agonia enorme, numa tristeza enorme. A Bíblia conta que o suor de Jesus era sangue, tamanha agonia. Jesus orou, passou um bom tempo orando. Quando ele terminou de orar, ele disse para os discípulos: agora eu estou pronto. Eu estou pronto para as coisas que vão seguir agora. Os discípulos não entenderam muito bem tudo o que iria acontecer, mas Jesus sabia. Os soldados vieram, pegaram Jesus e o prenderam. Amarraram os braços de Jesus e levaram Jesus preso. Levaram o meu Jesus preso. E naquele momento ele foi colocado no palácio de Pilatos. E o povo teria que escolher e teria que dizer o que faz com Jesus. O que o povo gritou? Crucifica-o! 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 Jesus, o que Jesus ganhou com isso? Jesus ganhou uma coroa de espinhos. A Bíblia conta que foi colocada em Jesus uma coroa de espinhos. E as pessoas debochavam de Jesus. Ah, você não diz que é rei dos judeus? Você não diz que é rei? Toma a coroa de espinhos. E Jesus calado. A Bíblia diz que Jesus foi para a cruz como uma ovelha sem reclamar, sem murmurar. Jesus foi levado. Sabe uma outra coisa que Jesus ganhou? Jesus ganhou uma cruz e caminhando para a sua morte, Jesus ia sendo chicoteado pelos soldados. Jesus ia sofrendo. Essas cenas são cenas muito fortes que às vezes um ovo de Páscoa esconde, mas a história que eu trouxe para vocês agora, ela mostra o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus sofreu, mas Jesus não ficou morto. E a gente sabe o final dessa história. Jesus foi levado na cruz e a Bíblia conta que Jesus foi pregado. Pregos foram colocados nas mãos e nos pés de Jesus, para que Jesus fosse preso naquela cruz. Tudo parecia ter acabado. Jesus morreu. Jesus morreu por mim e por você. Tudo parecia ter acabado. Ora, toda a nossa esperança foi acabada porque Jesus morreu. Os soldados queriam ter certeza se Jesus estava morto ou não. Eles pegaram uma lança e enfiaram do lado de Jesus para ter certeza se Jesus estava morto. E ali eles disseram: morreu! Jesus está morto. Os soldados comemoravam a morte de Jesus. Pegaram o corpo de Jesus, enrolaram o corpo de Jesus num pano branco e colocaram Jesus no túmulo. Prenderam Jesus no túmulo e levaram Jesus. Fecharam o túmulo de Jesus com uma pedra. Sábado passou e todo mundo chorava, imaginando
que Jesus não iria ressuscitar. Mas no domingo de Páscoa, quando Maria foi até o sepulcro, Jesus não estava lá, Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou e é por isso que a gente comemora o domingo de Páscoa. A nossa Páscoa não é ovo de chocolate, a nossa Páscoa é ressurreição, é Cristo ressurgindo naquela época e hoje. Jesus ressuscitou para que eu e você tenhamos vida e vida plena em Jesus Cristo. Uma boa Páscoa para mim, uma boa Páscoa para você, uma boa Páscoa para todos nós. Amo vocês. Fiquem com Jesus.